Na imensidão dourada das savanas africanas, onde o horizonte se deita sob um céu sem fim, a vida pulsa em um ciclo perpétuo de luta e beleza. O sol, impiedoso e cálido, tinge as planícies com sua luz dourada, delineando as silhuetas de aqui e ali, guinos inquietos, zebras que pastam, elefantes que vagueiam. Mas entre todos eles, os leões são senhores indiscutíveis deste reino ancestral. Dentro de uma dessas vastas famílias chamadas de alcateias, nascia mais uma geração, pequenos leõezinhos, frutos de meses de vigilância, esperança e sobrevivência. Dentre os recém-nascidos, havia um filhote que não se encaixava. Era menor, com uma pata levemente torcida e um olhar curioso e brilhante, sempre atento às nuances ao redor. Enquanto os irmãos competiam ferozmente pelo melhor lugar para mamar, empurrando-se com vigor, aquele filhote parecia mais hesitante. A mãe, uma leoa experiente, ainda assim dedicava a ele um instante a mais, uma lambida extra, um suspiro quase preocupado nas longas noites repletas de perigo. Ao contrário do que muitos poderiam pensar, sua diferença não ensejava a rejeição, mas despertava uma força silenciosa dentro da família. No início, a vida era mais fácil. O abrigo sob a sombra das acácias, o calor do corpo dos irmãos e a proteção zelosa da mãe forneciam um oásis seguro. Porém, a savana não é bondosa com os frágeis. Ao redor, hienas rondavam, aguardando cada oportunidade. A seca apertava. Cada caçada das leoas tornava-se uma questão de sobrevivência, não apenas para elas, mas para os filhotes que esperavam pacientemente pelo alimento. E nem sempre havia o suficiente para todos. O filhote desajustado enfrentava mais obstáculos do que seus irmãos. Seu caminhar era diferente, hesitante, mas sua resiliência era admirável. Observava, aprendia e, em seu próprio tempo, encontrava formas criativas de se locomover, de esconder-se quando o perigo se aproximava. Onde faltava força, sobrava astúcia. Curiosamente, era o primeiro a perceber a aproximação de predadores, antecipando os silêncios quebrados por sonidos ameaçadores na noite africana. A família reconheceu pouco a pouco esse talento especial. As leoas, mestras das caçadas, passaram a manter o filhote por perto, valorizando seu sentido aguçado de alerta. Os irmãos, inicialmente impacientes com sua lentidão, começaram a adaptar seus ritmos para incluí-lo nas brincadeiras. Naqueles gestos simples, encontrava-se a semente do amor que une uma matilha, o respeito às diferenças e a força da união. À medida que o tempo passava, o filhote crescia. Embora nunca atingisse o porte imponente dos outros, seu olhar, cada vez mais expressivo, era repleto de vigor. Durante uma noite tempestuosa, quando uma família de hienas se aproximou sorrateiramente, foi ele quem primeiro sentiu o cheiro estranho no ar. Seu rosnado tímido acordou os demais a tempo de formar um círculo de defesa ao redor dos filhotes. Aquela noite não só garantiu a sobrevivência da ninhada, mas também selou o valor daquele pequeno leão diante de todos. Na savana, a convivência exige adaptação constante. Tempestades vêm e vão, as presas migram, e até mesmo os mais fortes conhecem o sabor da vulnerabilidade. O filhote diferente, agora um jovem ágil à sua própria maneira, ensinou à sua família a importância de acolher o novo, o inesperado. Entre caçadas e jogos sob o céu escaldante, ele se revelou um companheiro inestimável, não pelos músculos, mas pela inteligência, coragem e sensibilidade que irradiava. Sua mãe, antes inquieta, agora se orgulha do filho que, mesmo fora do padrão, conquistara seu lugar ao sol. Há amores que nascem da força e outros que nascem da superação diária. Entre as leoas, amor se manifesta através do cuidado incessante, da partilha silenciosa das sombras durante o dia ardente, dos olhares cúmplices nas longas vigílias noturnas. Para o filhote desajustado, cada dia era uma pequena vitória, e cada demonstração de carinho da família era um lembrete de que, mesmo diante da adversidade, há espaço para o afeto e para a esperança. O tempo seguiu seu curso, e cada estação trouxe novos desafios. Durante uma das secas mais rigorosas que a savana já testemunhara, a fome rondou a família. Caçar tornava-se tarefa quase impossível. Os filhotes mais fortes começaram a buscar alimento em território desconhecido. O pequeno leão, astuto, percebeu de longe um grupo de antílopes distraídos próximos a um riacho escondido. Em silêncio,
guiou sua mãe naquele caminho, apresentando a possibilidade de uma caçada inesperada e bem-sucedida. A inteligência, mais uma vez, provou-se uma arma tão poderosa quanto as garras. Nas florestas da África, onde poucos sobrevivem sem coragem ou engenho, esse leão demonstrou que os desajustados são, por vezes, os que mais têm a ensinar. Ele não só sobreviveu aos perigos diários, ele prosperou, reinventando a maneira de ser leão naquele mundo em que, para muitos, apenas os mais fortes triunfam. Sua jornada serviu de inspiração silenciosa a outros filhotes que viam nele mais do que alguém diferente. Viam um exemplo de perseverança e de como é possível se encaixar, mesmo sendo diferente. A cada fim de tarde, quando o céu tinge-se em tons avermelhados e o vento carrega histórias antigas sobre a relva dourada, o jovem leão repousa entre os seus, olhos atentos ao mundo. No rugir coletivo da alcateia, seu som é único, mas parte do todo. Ele encontrou seu lugar, não apesar de sua diferença, mas justamente por causa dela. Demonstrou que o verdadeiro instinto de sobrevivência não reside apenas na força, mas também no amor e na capacidade de se adaptar. E assim, nas vastidões silenciosas da África, o filhote desajustado celebrou sua existência. Prova viva de que laços familiares, resiliência e coragem são os segredos mais preciosos para a sobrevivência. Em cada desafio vencido, celebrava não só a própria vida, mas a de todos que, alguma vez, já se sentiram diferentes. Pois na grande roda da natureza, cada um tem sua importância e juntos formam o extraordinário espetáculo da vida selvagem africana. Nascimento e rejeição do filhote de leão. Na vastidão dourada da savana africana, onde o vento carrega o cheiro do capim alto e o céu se funde ao horizonte, um novo ciclo de vida se iniciava. Em meio ao abrigo de um arbusto denso, oculto dos olhos atentos de predadores, uma leoa solitária deu à luz sua ninhada. Era uma manhã calma, típica da estação seca, quando o calor ainda não castiga e o silêncio revela a tensão natural da vida selvagem. 3 filhotes nasceram naquela madrugada, envoltos em instinto e fragilidade. Mas havia algo diferente naquele último filhote. Ele era menor que os irmãos, mais magro, com uma pelagem levemente mais clara e um olhar já trêmulo, mesmo nos primeiros minutos de vida. A mãe, exausta após o parto, lambeu os 2 primeiros vigorosamente, incentivando-os a buscar o calor e o leite. No entanto, quando chegou ao terceiro, hesitou. Seu olhar, puro instinto animal, vacilou. Os leões são regidos por um sistema de seleção natural implacável. A natureza, crua e indiferente, dita que apenas os fortes têm o direito de crescer. Se um filhote nasce fraco, doente ou com qualquer sinal de anomalia, a mãe pode rejeitá-lo instintivamente. E foi isso que aconteceu ali, diante do sol nascente. A leoa empurrou levemente o pequeno com o focinho, afastando-o dos outros. Seu corpo permaneceu imóvel por longos minutos, até que finalmente se afastou, deixando o filhote para trás. O pequeno leão, ainda sem nome e sem saber que já era um sobrevivente, permaneceu choramingando, emitindo sons fracos que se perdiam no vento. Sozinho, sem calor e sem leite, ele era um alvo fácil. Na selva, a piedade é um luxo inexistente. Hienas, chacais, aves de rapina, todos caçam os fracos e indefesos. E aquele filhote, recém-nascido e rejeitado, era a própria definição de vulnerabilidade. Contudo, mesmo ali, algo nele resistia. Em seus movimentos lentos e trêmulos, havia uma pulsação teimosa de vida. Ele arrastava-se na direção do calor deixado pela mãe, talvez instintivamente tentando voltar ao seio que o rejeitara. Seus olhos ainda não se abriam, mas o corpo buscava, de forma quase milagrosa, o abrigo que lhe fora negado. Durante os primeiros 2 dias, ele sobreviveu milagrosamente alimentando-se de pequenos restos de leite escorridos do chão seco e da umidade da relva matinal. Os irmãos prosperavam sob a atenção da mãe, que os guiava a pequenos abrigos enquanto caçava e cuidava da segurança da ninhada. O filhote desajustado, por outro lado, ficava sempre para trás, esquecido, quase invisível. Mas ele não desistia. A rejeição materna, embora instintiva e cruel, não significava o fim, ao menos não para aquele leãozinho. Havia nele uma centelha incomum, um desejo silencioso de viver. Com o tempo, ele passou a arrastar-se em direção à sombra de pedras quentes,
onde a temperatura o ajudava a sobreviver às noites frias. Alimentava-se de pequenos insetos e folhas úmidas que ocasionalmente encontrava. Em sua fragilidade, aprendia a se adaptar. Em certo momento, um leão jovem do mesmo bando se aproximou da clareira onde o filhote lutava. Era um subadulto curioso, sem filhotes próprios e afastado da hierarquia dominante. Ao encontrar o pequeno ser arquejando, em vez de atacá-lo ou ignorá-lo, sentou-se e apenas observou. Por horas. Depois, numa atitude rara, deitou-se ao lado dele oferecendo calor. Não era proteção direta, mas era mais do que o filhote havia recebido até então. Esse encontro, breve e quase insignificante, marcaria o início de uma rara possibilidade de sobrevivência. Esse episódio é apenas o primeiro ato da história de um leão que não deveria ter vivido. Um animal nascido fora do padrão, rejeitado pelos seus, desprezado pela natureza, mas que, contra todas as probabilidades, encontraria um caminho próprio, construído não apenas com garras e dentes, mas com resiliência, conexões improváveis e uma vontade feroz de pertencer ao mundo que quase o descartou. A rejeição que deveria tê-lo condenado à morte foi, paradoxalmente, o catalisador de sua jornada de transformação. Ele não seria um rei desde o berço, como tantos outros leões da savana. Ele seria um sobrevivente.